Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o professor Raimundo, melhor canal do mundo para você aprender cálculo, e hoje vamos calcular esse limite aqui juntos, tá bom? Perceba que eu não posso simplesmente fazer a substituição direta, ou seja, substituir aonde tem o x pelo menos 1, porque eu teria divisão por zero, né? Pois menos 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1, 0. E isso é uma indeterminação matemática. Então, primeiro eu preciso ajustar essa função para eu conseguir calcular esse limite. E aqui eu vou utilizar uma dica que eu sempre dou para os meus alunos. Quando você tiver uma função racional, que é uma função que é a divisão entre dois polinômios, você sempre deve verificar se o grau do polinômio que está em cima é maior ou igual que o grau do polinômio que está embaixo. Se isso acontecer, você tem que fazer a divisão, tá bom? Já que é isso que está acontecendo e a dica é dividir, vamos fazer a divisão então. X ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Bom, se você não sabe fazer divisão de polinômios, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando, tá bom? Vou deixar passando aqui no card, você pode ir lá assistir. X ao cubo dividido por x ao quadrado é x. X vezes x ao quadrado é x ao cubo. Quando vem para cá, muda o sinal. X vezes menos 1 menos x vem para cá, muda o sinal. Agora eu somo, esses dois são simétricos, sobrou x mais 1. E perceba que não dá mais para eu dividir aqui. Então, o que eu tenho de informação dessa divisão? Eu tenho que x ao cubo mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1 é igual ao quociente, que é x, mais o resto, que é x mais 1, dividido pelo divisor, que é x ao quadrado menos 1. Ou seja, ao invés de eu calcular o limite dessa função, eu vou calcular o limite desta aqui. Vou substituir aqui em cima, tá? Então, o limite que eu vou calcular quando x tende a menos 1 é de x mais x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1. Antes de eu calcular o limite, percebam que nesse segundo termo aqui eu ainda posso fazer um ajuste antes de eu calcular o limite. Que ajuste, professor? Olha, vou escrever ele aqui. Em cima x mais 1, mas embaixo o denominador é um produto notável. É o produto da soma pela diferença. Posso reescrever como x menos 1 vezes x mais 1. Olha aí. Se você está com dúvida se isso aqui realmente é x ao quadrado menos 1, você pode multiplicar, tá bom? Faz aqui x vezes x, x vezes 1, menos 1 vezes x, menos 1 vezes 1. E aí você vai ver que volta. E por que eu fiz isso? Para eu poder simplificar x mais 1 com x mais 1. E aí, ao invés de eu calcular o limite dessa, eu posso calcular o limite de x, mais aqui em cima o 1 que sobrou, e embaixo x menos 1, que é um limite bem mais simples ainda, né? Aí, ó, ao invés de eu calcular o limite dessa, eu calculo o limite de quando x tende a menos 1, de x mais 1 sobre x menos 1. Olha aí. E agora sim, esse limite é bem tranquilo. Eu posso aplicar o limite da soma, quebro em dois limites, limite de x quando x tende a menos 1, mais o limite de 1 sobre x menos 1, quando x tende a menos 1. E percebam que dá para eu resolver os dois limites. Esse primeiro é o limite da função identidade, é menos 1, mais... E nesse segundo, eu posso fazer a substituição direta, já que não está zerando no denominador, tá bom? Então, ficaria 1 sobre menos 1, menos 1. Ou seja, é menos 1 mais 1 dividido por menos 2. Ou ainda, né, para ajustar essa conta, para ela ficar mais bonitinha, é a mesma coisa que menos 1 sobre 2. Aí aqui eu posso pensar que esse 1 é a mesma coisa que 2 dividido por 2. Então eu conservo o denominador, somo os numeradores, menos 2 com menos 1, menos 3. Menos 3 sobre 2 é a resposta do nosso limite. Não foi tão difícil, né? Desde que você saiba fazer divisão de polinômios. Então, recomendo fortemente que se você não sabe, assista ao vídeo de divisão de polinômios. Não esqueça o like no vídeo, se inscreva no canal. Um grande abraço, professor Raimundo. Falou!